O capítulo 12. Vamos ler inicialmente verso 1 ao verso 6. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isto deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Vamos orar, nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te suplicamos nessa tarde, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender a Tua verdade, para que o nosso coração aprenda com as verdades do Evangelho, as verdades que falam da Tua glória, do Teu caráter, dos Teus atributos, para que possamos, ó Deus, como Teu povo, encontrar exortação, encorajamento, consolo, entendermos mais profundamente da Tua graça, da Tua bondade, da Tua santa ira, e assim, ó Deus, como igreja, sermos edificados e fortalecidos na Tua boa palavra. Nos abençoa, Senhor. Isso nós te oramos em nome de Cristo. Amém. O capítulo 11, meus irmãos, de 2 Samuel, é o capítulo que narra uma série de acontecimentos sobre o pecado de Davi, de adultério, de hipocrisia, de mentiras e a trama de assassinato. Ele observa uma mulher, manda trazer essa mulher que se chama Batseba, que era casada com Urias, o heteu, e tem relações com essa mulher e ela fica grávida. Ele manda trazer Urias da guerra, que já estava há um bom tempo, para que ele pudesse se deitar com sua mulher e ele esconder aquela gestação, sendo procedente da relação com Davi, mas ele queria ocultar isso e que tivesse uma explicação porque o seu marido iria se deitar com a mulher. Mas o que acontece é que Urias, ele se destaca no capítulo 11 como um homem que está muito preocupado com os soldados que não podem estar com sua família. E ele, diferente de Davi, que é marcado no capítulo 11 pelo egoísmo, ele é caracterizado por altruísmo, ele pensa nos seus companheiros, ele pensa que ele não é digno de se deitar naquele momento no conforto do seu lar, enquanto os seus amigos, os seus companheiros estão na guerra, e ele se recusa a fazer isso. Davi insiste e chega até a usar do artifício da bebida para que ele, depois daquela refeição, ele bebendo, ele talvez mudasse de opinião e se deitasse com sua esposa, mas o texto diz que ele dorme na calçada da sua casa e não entra na sua casa. E aí Davi, por fim, escreve uma carta, manda por Urias para que o general recebesse essa carta e colocasse ele no fronte da batalha, para que ninguém suspeitasse e a morte de Urias fosse tida como uma morte inesperada. E assim faz Joabe, que já havia tido um problema com Davi, mas agora estava fazendo tudo o que Davi pedia, depois de que ele tramou e contrariou o rei no assassinato de Abner.
Joabe agora obedece a Davi, coloca ele no fronte da batalha, ele passa por uma batalha, os homens se afastam dele e ele morre naquele lugar, e o texto diz que ele foi colocado no local onde havia os mais valentes do outro povo. O capítulo termina com essa narrativa da morte de Urias, o capítulo 11, e que passados os dias de luto, Davi se casa com Batseba. Aí chegamos no capítulo 12, que temos os 15 primeiros versículos com esse bloco que, até a parte A do versículo 15, que é a revelação do pecado. Versículo 15 ainda, até o verso 23, nós vemos as implicações. A primeira parte das implicações, porque aquilo que Natan vai anunciar envolve muito mais do que o que vai acontecer no capítulo 15, mas no capítulo 12, se você observar, do capítulo 13 ao 18, vão existir uma série de acontecimentos que vão ser o cumprimento daquilo que Natan vai falar no capítulo 12. Problemas familiares que vão culminar num estupro, num assassinato e na rebelião de Absalão para tomar o trono do seu pai até a morte de Absalão. Várias traições vão acontecer no meio do povo, daqueles que eram aliados de Davi. E um relato do versículo 24 ao versículo 31 que nos ensinam profundamente sobre a graça de Deus. A primeira parte do texto que nós acabamos de ler, até o versículo 4, é como Natan chega a Davi, e ele chega contando uma história. Essa história nós sabemos, à luz do texto, que é como uma ilustração. Na igreja presbiteriana nós temos algo na nossa Constituição, que é quando o conselho ele vai examinar, vai julgar alguma coisa e alguém dos presbíteros ou do meio dos pastores, ele tem algum envolvimento, seja familiar, com aquela situação, ele deve se acusar de suspeição e se omitir daquele julgamento, porque certamente ele vai se envolver emocionalmente com aquele julgamento e ele não vai ser uma pessoa isenta, ainda que ele tente, mas ele já está inclinado. Se é uma pessoa que ele muito ama, ele vai estar inclinado a favorecer essa pessoa. Se é uma pessoa que ele já teve algum problema, talvez ele vai ter uma inclinação para ser mais rígido com aquela pessoa. E assim a gente vê, muitas vezes, não apenas esse cenário de envolvimento, mas o que trata aqui esse texto, além disso, é que o pecado, muitas vezes, ele cega os nossos olhos. Ele cega a nossa percepção. Quando nós estamos fazendo um julgamento sobre a nossa própria vida. Muitas vezes nós conseguimos julgar e avaliar uma cena onde nós não estamos envolvidos. De modo que a nossa percepção para julgar algumas coisas não é totalmente inabilitada, porque nós conseguimos julgar, mas com o pecado nós não conseguimos julgar a nossa própria vida, reconhecer as nossas falhas. Nós vamos ver muito disso no Novo Testamento. Quando o Senhor Jesus, ao falar diretamente com os fariseus sobre os seus pecados, eles sempre eram soberbos e eles entravam em conflito com o Senhor, não reconhecendo as suas faltas. E o Senhor usava algo que é uma estratégia semelhante do que Natan está fazendo aqui, o instrumento das parábolas. O que é a parábola? A parábola é uma segunda história que ela é equivalente em seus principais personagens à primeira história, mas ela faz com que o ouvinte seja desconectado do seu envolvimento emocional, porque quando Cristo estava dialogando com os fariseus, ele estava ensinando que eles eram pecadores, eles eram culpados e eles não queriam ouvir mais. Mas quando, um exemplo, a história do bom samaritano, o Senhor, diante daquele homem que está ali para provar o Senhor, para questionar o Senhor, não está para aprender,
o Senhor conta uma parábola e devolve para ele a análise. Diz, olha, no final da história o Senhor diz assim, quem você acha que foi o homem bom dessa história? Aquele homem, não percebendo a estratégia do Senhor, ele diz, olha, foi aquele que cuidou das suas feridas, que pagou a sua hospedagem. E aquela narrativa contava a história de que aquele homem que estava questionando o fariseu era um daqueles personagens da história que eram homens perversos. O sacerdote, o levita, que representava a comunidade judaica. Ele fez uma análise da segunda história, não percebendo que na análise ele estava se condenando. Se Natã chega para Davi para dizer que ele é um homem pecador, talvez ele reagisse com soberba, mas ele conta uma segunda história. Ele tira aquela cena, a cena agora é sobre uma cordeirinha, sobre um homem rico, um homem pobre, tomar a cordeirinha, e aqui esses personagens estão agora associados à pessoa de Davi e à pessoa de Urias, mas ele vai julgar a história, não percebendo a conexão dele com essa história. Quão difícil é, meus irmãos, a nós fazermos uma avaliação da nossa vida. Quão difícil é nós reconhecermos pecado, porque o pecado cega a nossa visão, nós somos tendenciosos a ser críticos com as outras pessoas e sermos mais misericordiosos com a nossa própria vida. Nós não conseguimos enxergar, e ao Natã usar essa estratégia, Natã está colocando Davi para julgar essa situação e emitir o seu juízo de valor sobre esse acontecimento. Interessante que a transição para o versículo 4, do 4 para o 5 é meio abrupta, porque Davi nem esperou Natã dizer, o que é que eu faço? Qual é a sentença para essa cena? É como que ele estava contando a história e talvez ele iria desenvolver mais a história, e Davi rompe aquele relato dizendo, ele furioso, o furor de Davi se acendeu sobremaneira sobre aquele homem, e disse Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Sem nenhuma misericórdia, Davi julga aquele segundo homem, que não sabe ele que é ele mesmo, e ele emite 2 juízos. O primeiro é que ele deve ser morto, e o segundo é que deve haver um pagamento de 4 vezes mais o valor da cordeirinha. O texto de Êxodo 22, verso 1, diz que o pagamento determinado pela lei para um roubo como esse de uma cordeirinha era 4 vezes mais. Então Davi está citando a lei quando ele diz que aquele homem deve pagar 4 vezes mais. Mas ele está totalmente fora da lei, desprovido de lei, de verdade, e cheio de mágoa no seu coração quando ele diz que aquele homem merecia a morte. A pena de morte no Antigo Testamento não era aplicada para qualquer crime. E esse crime não deveria ser punido com morte. Mas ele olha para aquele homem e ele olha para aquela vida e ele não tem misericórdia. Ele não tem compaixão daquela vida. Ele usa a lei, mas junto com a lei está o seu rigor pessoal, o seu furor sem misericórdia. E aí Natã passa a explicar a Davi o que de fato aquela segunda história ensina. Qual é a verdade daquela segunda história? Então disse Natã a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Primeira coisa que Natã vai dizer para Davi
é que a decisão dele de pecado é um ato de ingratidão para com a bondade de Deus. O Senhor olha para o passado e começa a mostrar a Davi sobre a bondade de Deus para com Davi. O que Deus fez para com Davi? Como Deus escolheu Davi, como Deus ungiu a Davi, como Deus deu tantos benefícios a Davi. Ele acabou, pouco tempo, agora estava reinando sobre Judá e Israel. Depois de todo o tempo nas montanhas, nas cavernas, nos desertos, de ser rejeitado pelo povo, reinaram 7 anos sobre apenas Judá. Depois de ter superado todas as crises, todas as dificuldades, agora sendo agraciado pelo Senhor, ele segue pelo caminho da ingratidão ao cometer o pecado. Nós, meus irmãos, que somos conhecedores dessa verdade, que somos salvos pela graça, de que acabamos de ler na confissão que o Senhor, Ele nos regenerou. Quando nós estudamos a palavra de Deus, não há espaço nenhum para o mérito do homem, mas para pensarmos somente na glória de Deus, porque na ordem da salvação, o Senhor, Ele primeiro nos regenera. O Senhor nos chama eficazmente e Ele nos regenera. E depois de regenerados, de termos o novo nascimento, quando ouvimos a palavra de Deus, é que nós nos arrependemos, porque o Senhor nos deu arrependimento, nós exercemos fé depois que o Senhor nos deu a fé. Toda a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Nós não olhamos para a lei, para a obediência como um instrumento para alcançarmos a salvação, alcançarmos a algo. Não depende do nosso mérito. O Senhor nos salvou, o Senhor nos santifica, o Senhor nos posicionou. E o Senhor opera uma transformação contínua em nossas vidas, nos santificando, cuidando da nossa alma, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa família. Tantas são as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa história. E quando nós pecamos deliberadamente, nós estamos sendo ingratos para com o Senhor. O segundo ensino que Natã vai, como instrumento de Deus, para dar para Davi é que o pecado é um desprezo para com a lei do Senhor. O versículo 9 diz: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Davi, que compôs salmos, que amava a palavra de Deus, que tinha respeito pela palavra de Deus, ele foi instrumento de revelação. O Espírito de Deus guiou ele para ele compor salmos, usado pelo Senhor. Ele amava a palavra de Deus, a verdade de Deus. O Salmo 19, escrito por Davi, tantos textos belíssimos que falam sobre a riqueza e a glória da palavra. Mas nesse momento ele desprezou a palavra de Deus, ele desprezou a voz do Senhor. Ele que era um homem, um servo de Deus, um crente, mas ele desprezou a voz do Senhor, a lei do Senhor, ao cometer o adultério, a viver na hipocrisia, tentando enganar Urias, ao mandar matar Urias, cometer o assassinato, ao estar na posição de rei e julgar ali sem misericórdia, determinando tirar a vida de um homem, como algo fora da lei de Deus, fora da vontade do Senhor. E aí, o Senhor também, ele esclarece para Davi o que de fato aconteceu naquele episódio. Davi, ele usou várias estratégias para tentar, na sua hipocrisia, esconder o que realmente estava acontecendo. Ele queria que Urias se deitasse com a sua esposa para que aquela gravidez fosse... as pessoas pensassem que era de Urias. Como não funcionou, ele maquinou o assassinato de Urias. Mas ele não pegou em nenhuma arma. Ele escreveu uma carta, mandou ao general e mandou o general ser estratégico de colocar Urias na frente da batalha para que ele fosse morto. Toda uma estratégia para que ele ficasse escondido, toda a trama.
Mas quando Deus vai dizer o que é o pecado, ele diz exatamente como é o pecado. Ele diz: a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Você matou com uma instrumentalidade da espada dos filhos de Amon. O Senhor, Ele descreve aquilo que Davi fez. Ele descreve o pecado como pecado, a justiça como justiça, muito acima das artimanhas e estratégias dos homens. E aí passa a descrever o juízo que o Senhor vai derramar sobre ele. Versículo 10: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz desse sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Haverá uma série de acontecimentos e o interessante nessa narrativa, nós vamos ver em vários momentos da narrativa bíblica, é que o juízo do Senhor ele é equivalente ao pecado. O pecado de Davi foi destruir uma família. O juízo do Senhor vai envolver uma série de juízos sobre a sua família. A sua família vai ser destroçada, algo equivalente àquilo que ele fez com a outra família. Ele tomou a mulher, as mulheres dele seriam tomadas. Deus, que é soberano e santo, soberanamente ele usa a instrumentalidade de homens maus para que tudo concorra com os seus decretos e use até os homens maus para punir o seu próprio povo. Os pecados são dos homens maus, mas na soberania de Deus ele faz uso de homens maus para que os seus decretos sejam cumpridos. A série de acontecimentos que estão sendo pontuados aqui é que um dos seus filhos vai estuprar uma filha. Absalão vai se levantar para matar Amnon. Absalão vai se levantar contra Davi e vai pegar as mulheres de Davi e deitar com elas em plena luz do dia, perante todo Israel. Vai tentar tirar a vida do seu pai. E todo o desfecho dessa história termina com a morte de Absalão e o choro de Davi vendo a sua família toda destroçada. Ele vai ter que ver a sua família em caos. Mas a reação de Davi agora no versículo 13, diante da confrontação de Natã, é uma reação apropriada, porque ele não fala muitas palavras, mas ele fala aquilo que deve ser dito. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Davi, em muitos momentos desses capítulos, nos seus erros, ele se assemelha com Saul. E é interessante como, se você comparar 1 Samuel com 2 Samuel, quando Saul é confrontado com o seu pecado, porque ele tinha acabado de oferecer sacrifício, quando Deus disse que ele não poderia oferecer sacrifício. E Samuel vai confrontar ele, e ele sempre retruca, ele sempre argumenta, ele sempre tem uma explicação. Ele diz: não, mas você disse que ia chegar a tal hora, não chegou, você se atrasou, eu vi o povo indo embora, e aí para proteger o povo, para o bem do povo, eu fiz aquilo para oferecer sacrifício para que o povo não fosse embora. Em um segundo momento, quando ele deveria ter matado o rei, que Deus mandou matar, ele não matou, e aí Samuel chega e diz: olha, Deus mandou você matar o rei, matar os animais, e eu estou vendo um barulho de animais. Ele diz: não, eu matei todo o resto, mas só essa boa parte eu guardei. Aí Samuel diz: mas por que você é teimoso? Por que você não obedece? Ele diz: não, mas eu obedeci. E ele desenvolvia um argumento. Ele falava e falava para tentar argumentar como ele obedeceu.
Davi, ele disse: pequei contra o Senhor. Como no Salmo 32 ele nos ensina, quanto nós relutamos em confessar, a nossa alma, ela encontra angústia. E quando nós entendemos a verdade de que grande é o benefício, porque o Senhor, Ele quer um coração arrependido, Ele não quer agora um novo pagamento de dívida, para que Ele nos perdoe, Ele quer que nós estejamos arrependidos diante dEle. Davi simplesmente diz: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Que bálsamo, que alívio para aquela pessoa agora que mudou a perspectiva. Ele não está se vendo como um homem justo, ele está se vendo como um homem criminoso. Ele viu a hipocrisia do seu julgamento sem misericórdia para com o homem, e agora ele precisa de misericórdia. Ele precisa da bondade de Deus, e ele, diante de Deus, ele não tem argumentos, ele reconhece o seu pecado, e do outro lado, agora ele não vê um Senhor com pedras nas mãos. Ele vê um Senhor que diz: o teu pecado está perdoado. Uma palavra de consolo, uma palavra de misericórdia. Em Cristo, nós temos todos os nossos pecados perdoados, do passado, do presente e do futuro. Mas aqui o texto está falando um pouco sobre os acontecimentos imediatos que iriam estar na vida de Davi. Ele não seria morto. O Senhor iria preservar ele por sua misericórdia. Mas ainda haveria algumas implicações. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Haverá uma morte da criança, uma sentença da ira de Deus como consequência do pecado, e propriamente não é como se houvesse um pagamento pelo pecado, mas é uma implicação, porque o nome de Deus agora estava sendo blasfemado, difamado no meio dos gentios. O Senhor determinou a morte da criança. Esse texto, meus irmãos, ele nos leva a pensar alguns conceitos. O Senhor, ele determinou a morte da criança porque a criança é pecadora e culpada. Não é algum tipo de maldição hereditária, mas é o pecado da criança, porque toda a criança ela nasce no pecado. A Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. Toda a humanidade foi afetada pelo pecado e precisa de Cristo. Mas por causa do pecado de Davi, Deus decidiu não ter misericórdia para com aquela criança, mas aquela criança, ela é punida pelo seu próprio pecado, porque ela é pecadora, ela é culpada. O versículo 15 ainda diz: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. A ira de Deus foi derramada sobre aquela criança, porque ela é pecadora, e Deus não exerceu misericórdia. E aí o texto diz que, o versículo 16, buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo, passou a noite prostrado em terra. A nossa oração, meus irmãos, ela não muda os decretos do Senhor. Mas muitas vezes o Senhor, ao dialogar com o seu povo, emite alguns anúncios para que o povo, são anúncios já determinados na eternidade, de que eles são condicionais. O decreto de Deus já está determinado desde toda a eternidade.
mas Deus anuncia para que o povo se arrependa do seu pecado e assim eles usufruam da bênção. Assim é a história de Jonas. Deus disse: eu vou destruir vocês. E aí o povo se arrepende dos seus pecados e Deus ali abençoa. Assim é a história de Ezequias no livro de Isaías. Mas aqui não é o caso de Davi. Davi vai orar, mas a oração de Davi não vai ter um caminho diferente, vai ser aquilo que Deus decretou, aquilo é de fato, não é algo condicional, é algo determinado pelo Senhor, que a criança vai morrer. Davi, o que ele faz ao não, ele vai descrever isso mais adiante, ele não sabe dos acontecimentos futuros, então o que ele tem a fazer é orar. Deus estabeleceu a oração como um meio de graça, o meio para eu alcançar a misericórdia da parte de Deus. E mais ainda, Deus estabeleceu o jejum como algo para eu me arrepender diante de Deus, me angustiar diante de Deus, tirar a alegria dos meus dias para buscar a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Assim, a nossa confissão diz que nós devemos viver com ações de graças diante do Senhor, mas em dias de pandemia, em dias de situações propícias a sermos punidos pelo Senhor, nós devemos buscar o Senhor por jejuns. Nós substituímos as ações de graças e buscamos a Deus com jejuns. E Davi fez aquilo que deveria ser feito, ele se humilhou diante de Deus, ele orou ao Senhor, ele buscou o Senhor com jejum. Ele passou a noite prostrado em terra. Ele deveria se arrepender profundamente do seu pecado. E esse é um instrumento de Deus para que ele pudesse alcançar a misericórdia, para também o bem do seu próprio coração. E aí, algo interessante. Porque aqueles que deveriam encorajar a Davi para ele seguir o bom caminho, o caminho do arrependimento, tantas pessoas estavam apoiando o rei, né? Ele mandou buscar a mulher, não apareceu ninguém para corrigir o rei, foi lá pegar a mulher. Ele mandou matar Urias, não apareceu ninguém para confrontar ele, foi lá matar Urias. Aparece Natã para confrontar ele. E essas pessoas deveriam estar encorajando, entendendo que aquilo que ele estava fazendo, trabalhando o seu coração para o arrependimento, para buscar a misericórdia de Deus, era algo sensato, era algo coerente. O texto diz que então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Depois de ele ter passado por tudo isso, as pessoas deveriam apoiar ele nesse ato. Não eram tentar fazer o bem a ele, como se tirando ele daquele ato de humilhação, de quebrantamento. As pessoas queriam bem a Davi, mas estavam desprovidos de entendimento da verdade, tentando tirar ele desse ato que era um ato correto diante do Senhor. Como a doutrina muda a nossa perspectiva daquilo que é apropriado e aquilo que é inapropriado. Nós vimos um vídeo que circulou nas redes sociais essa semana de uma mulher que ficou filmando uma passageira porque ela não queria dar o lugar à sua criança. A criança estava chorando, reclamando, e ela achava justo, correto, e ela recriminou aquela pessoa que comprou aquele assento, que estava naquele assento, e ela achava que aquela pessoa deveria sair do assento e dar para ela. Talvez disciplinar a criança, tratar a criança não era a perspectiva correta daquela pessoa. Pelo menos pelo que ela se expressou naquele vídeo. Depois eu vi o depoimento dela, ela mesma reconheceu o seu erro, chegou até a pedir perdão à outra passageira. Mas interessante como as pessoas elas não conseguem perceber o proveito do arrependimento, o proveito de tratar o coração dos nossos filhos. Quão bom é para o coração deles alguns momentos em que eles vão chorar, em que eles vão ser tratados para o bem da alma deles, para o bem do coração deles.
tirar a tristeza momentânea, levantar, sai daí, Davi, levanta, não é o melhor, não é o que o coração de Davi precisa. Mas Davi não quis ouvir aqueles homens, não se levantou. Versículo 18 diz: ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Veja, eles avaliam Davi como uma pessoa desequilibrada. A gente tentou até ajudar ele, mas ele não quis ouvir. Então, se a gente der a notícia de que a criança morreu, isso vai ser um descontrole maior, porque a criança ainda tinha esperança de estar viva, de se recuperar da doença. Ele não quis ser restaurado. Imagine agora que a criança morreu. Eles não percebem, à luz da doutrina, que aquilo que ele estava fazendo era algo consciente. Era algo fruto de... Agora Davi está no seu equilíbrio, arrependido pelo pecado, chorando pelo pecado, tirando a alegria do seu coração. Mas esses homens, na hora que são para encorajar, eles desencorajam. Eles julgam equilíbrio como desequilíbrio, desequilíbrio como equilíbrio. Eles não julgam as cenas à luz da doutrina, à luz da verdade. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ele morreu te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi dá uma explicação bíblica para os seus atos. Ele entendeu a teologia exposta nas Escrituras, qual é o propósito do jejum. O jejum foi estabelecido por Deus para ser usado nesses momentos em que nós vamos suplicar por misericórdia, para um ato específico, não para ser usado rotineiramente. Passado aquela situação, o que cabe a Davi é se submeter à soberania de Deus, se levantar e com gratidão adorar o Senhor. Ele chorou na hora que era para chorar, jejuou na hora que era para jejuar e se levantou na hora que era para se levantar, para agradecer ao Senhor. O que ele estava fazendo ao jejuar e deitado, buscando a Deus, também era um ato de adoração. Mas aqui o texto passa a descrever esse ato com uma alegria, com gratidão. Muitas vezes no Antigo Testamento há essa mudança de roupas, tirar a roupa da tristeza, tirar a roupa da angústia, ungir-se, lavar o rosto, mudar o semblante, se levantar para recomeçar, para entender que Deus é soberano e que a Ele nós devemos estar gratos por tudo que acontece em nossas vidas. Devemos estar gratos diante dos seus decretos, que muitas vezes são muito mais graciosos do que nós poderíamos imaginar. Mas muitas vezes nós passamos por dias difíceis. Mas nós precisamos levantar e adorar o Senhor com gratidão, não com murmuração, não com mau humor, mas com uma alegria diante do Senhor. Ele vai se alimentar, Ele vai tirar a tristeza da sua vida. Não é que ele não sentiu ou não ficou triste com a morte da criança, mas agora, como servo de Deus, ele precisa acatar o decreto de Deus, ele precisa respeitar a decisão do Senhor, entendendo que é justa, e ele precisa olhar para frente, em submissão ao Senhor, em adoração ao Senhor, ele precisa continuar a sua vida.
Os homens não entendem, porque eles não sabem qual é o propósito de jejum. Por que você jejuava? Por que você parou de jejuar? A gente vê hoje no meio evangélico, não é uma confusão, as pessoas fazem jejum, não, eu vou jejuar por Coca-Cola, eu vou jejuar de tal série. E elas não entendem, né, o propósito bíblico do jejum. Na Bíblia só existe um tipo de jejum, é a abstinência de comida. E usada como nós temos a descrição na nossa confissão de fé, para situações específicas. Não deve ser parte da nossa vida ordinária. A vida ordinária é ações de graças. Agora, numa pandemia, num caos, eu estou sendo visitado com a ira de Deus porque eu fiz algo que desagradou a Deus profundamente, então é o momento para eu jejuar ao Senhor por aquela situação específica. Eles não entendem o propósito, mas Davi entendeu a verdade, explica para eles o propósito disso. E por que ele parou de jejuar? O capítulo, meus irmãos, é algo impressionante, como quando eu estava estudando esse texto, né, a minha expectativa era, eu vou lidar com um texto que fala muito da ira de Deus, do juízo do Senhor. E aí você vai meditando no texto e vendo o movimento do texto, como o Senhor nos ensina sobre a sua graça. Porque acabamos de ler um relato duro da morte de uma criança recém-nascida, da ira de Deus. Mas logo em seguida o texto fala sobre dois eventos, o nascimento de uma criança e uma grande vitória, uma grande batalha. Veja o versículo 24 e 25. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela, teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jededias, por amor do Senhor. Jededias significa amado do Senhor. O Senhor deu... É inexplicável a graça de Deus, meus irmãos, como é algo intenso. Você pega a história de Paulo, né, um homem, um criminoso, ele estava indo para perseguir a igreja, Deus vai até ele e o salva. Não, ele estava indo para fazer maldade, ele não estava indo para se arrepender, ele estava indo para fazer pecado, e Deus vai até ele, e por misericórdia e graça, se revela a ele. Um casamento que começa todo como parte de um adultério, de um assassinato. Deus escolheu essa família para ser parte da genealogia de Cristo. Lá em Mateus capítulo 1 está lá. Salomão, filho de Davi, com a mulher de Urias, o heteu. Honrosamente Urias é mencionado em Mateus capítulo 1. Mas Deus perdoou. O que eles fizeram no passado foi algo terrível, mas é isso que é o perdão. O perdão é que tudo se passou e agora não há mais nenhuma queixa diante de Deus. Deus perdoou, graciosamente Deus abençoou agora essa família e deu uma criança. E se você vai acompanhando o livro 2 Samuel, existe um dos relatos, que é um dos relatos mais intensos sobre a profecia messiânica, é 2 Samuel capítulo 7. Quando Davi ele propõe construir um templo, e Deus diz, você não vai construir o templo, mas vai ser um filho que vai nascer de você. Ele vai construir o templo, e começa a descrever Salomão e Cristo intercaladamente, porque Salomão é tipo de Cristo, aquele que vai ter uma sabedoria intensa. Ele, assim como Davi representa Cristo, Salomão vai representar Cristo, e vai ser desse casamento, porque Deus perdoou, Deus graciosamente abençoou eles, deu uma criança, e essa criança ela é chamada de amada de Deus. Isso é a graça, meus irmãos. A graça do Senhor que pega essa família, abençoa dando uma criança, não porque Davi merecia, não porque Batseba merecia. No seu julgamento ele não teve misericórdia, mas Deus teve misericórdia dele. Deus decidiu ser gracioso com ele. O outro relato, verso 26 ao verso 31, é um relato de uma grande vitória. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon,
e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei, e o peso da coroa era de 1 talento de ouro, e havia nela pérolas preciosas, e foi posta na cabeça de Davi, e da cidade de Davi levou muito grande despojo. Trazendo o povo que havia nela, fê-lo passar a serras, e a picaretas, e a machados de ferro, e em fornos de tijolos, e assim fez todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Nós sabemos, meus irmãos, que essas guerras, essas vitórias de Davi representam o reino de Cristo, o reino vitorioso acima de todos os reinos dessa terra. A narrativa termina apresentando Davi como tipo de Cristo. Veja quão grande é a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida de Davi. Termina não falando da ira, mas falando da graça e da misericórdia. Esse texto, meus irmãos, nos ensina muito da palavra de Deus. E eu queria tirar algumas aplicações desse texto. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina que o pecado ele cega a nossa perspectiva, mas o arrependimento ilumina os nossos olhos. Quão bom para a nossa alma é nos arrependermos dos nossos pecados. E o arrependimento, meus irmãos, o meditar sobre aquilo que nós fizemos, que foi errado diante de Deus. Quando nós erramos diante de Deus e nós vamos a Ele e confessamos nossa falta, pedimos perdão, o Senhor nos perdoou, o Senhor restaurou a sua comunhão conosco, mas quão valioso é para a nossa vida nós meditarmos sobre os nossos atos, para nós educarmos o nosso coração a não cometermos os mesmos erros, a não lidarmos com o pecado com naturalidade. Quão bom isso é para o nosso coração. Esse texto nos ensina sobre as terríveis implicações do pecado, quão terrível vai ser as narrativas a partir do capítulo 13 sobre as consequências na família de Davi. Mas esse texto nos ensina que nós precisamos, arrependidos, ser submissos ao Senhor, aos seus decretos. Nós precisamos levantar, nós precisamos agradecer a Deus pelo dia bom, pelo dia mau, nunca duvidar da sua justiça, da sua santidade, porque o coração ingrato, ele sempre é queixoso diante de Deus, sobre os decretos de Deus, sobre a vontade de Deus, e nós precisamos, para sermos gratos, confiarmos na sua santidade, na sua justiça, nos seus decretos, como os decretos justos de um rei justo. E nós vamos fazer isso quando nós nos levantarmos com gratidão para adorar, não com murmuração, não com queixa, mas com gratidão. Nós vamos evidenciar a submissão ao Senhor. Esse texto também nos ensina sobre a glória do nosso Redentor. Quem pode ser comparado a Ele em graça? Quem pode ser comparado a Ele em misericórdia? Nós somos semelhantes a Davi, muitas vezes com os erros dos outros. Nós muitas vezes não queremos nem só a lei, nós queremos muito mais do que a lei. Nós olhamos para os erros das pessoas e olhamos sem misericórdia, mas quem é semelhante a Deus em graça, em misericórdia, em fidelidade? Em ira, Davi, depois da morte de uma criança, dá um filho para ser um tipo de Cristo, para ser o homem mais sábio de toda a terra no período do seu reinado. É somente a graça de Deus, a graça do nosso Redentor, do nosso Deus, que faz isso. Que o Senhor, Deus, nos abençoe e nos encoraje, nos exorte e nos console com a sua palavra. Vamos orar ao nosso Deus. Damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique a Tua verdade aos nossos corações.